Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 22. Por toda a cidade os troianos, espavoridos, como cigamos, refrescavam o suor e bebiam para matar a sede, reclinados nas belas fortificações. Também os aqueus chegaram depressa à muralha, encostando os escudos contra os ombros. Mas Heitor amarrou o fado funesto, para que ali ficasse à frente de Ílion e das portas esqueias. Foi então que Elpelida falou Febo Apolo: por que razão, ó filho de Peleu, me persegues com pés velozes? Tu próprio um mortal e eu, Deus imortal. Parece que ainda não percebestes que sou um Deus no teu desvario incessante. Já não te interessa o esforço dos troianos que afugentaste e que agora estão na cidade enquanto te desviaste? Jamais me matarás, pois à morte não fui fadado. Grandemente enfurecido, lhe respondeu Aquiles de pés velozes: enganaste-me, ó tu que ages de longe, mais cruel dos deuses todos, desviando-me para cada muralha. Se assim não fosse, teriam morrido muitos troianos antes de terem alcançado Ílion. Agora me defraudaste da grande glória e salvaste-os com toda facilidade, pois não te amedronta a vingança futura. Pois sobre ti eu me vingaria se tivesse poder para isso. Assim dizendo, foi para a cidade com orgulhosos pensamentos, apressando-se como um cavalo granjeador de prêmios com seu carro, cavalo que facilmente atravessa a planície a galope. Assim depressa fletiu Aquiles seus joelhos e seus pés. O primeiro a vê-lo com os olhos foi Príamo, o ancião. Viu-o refulgente como um astro a atravessar a planície, como a estrela que aparece na época das ceifas, cujos raios rebrilham entre os outros astros, todos no negrume da noite. A estrela que dão o nome Cão de Órion. É a estrela mais brilhante do céu, mas é portanto maligno, pois traz muita febre aos desgraçados mortais. Assim brilhava o bronze no peito dele enquanto corria. Gemeu o ancião e bateu na cabeça com as mãos, levantando-as bem alto, e com grandes gemidos suplicou seu filho amado, que estava parado à frente dos portões e em ávida fúria de combater com Aquiles. Dirigiu-lhe o ancião palavras penosas de mãos estendidas. Heitor, não me fiques aí, meu filho, à espera daquele homem, isolado, sem ninguém que te ajude, para que não encontres logo a morte, subjugado pelo Pelida, que é muito mais forte que tu. Homem cruel e duro, quem me dera que pelos deuses fosse ele amado como é por mim. Rapidamente os cães e os abutres o comeriam jazente, e um terrível sofrimento partiria da minha alma, pois dele me privou muitos e valorosos filhos, matando-os e vendendo-os em ilhas longínquas, pois agora 2 filhos meus, Licaon e Polidoro, não consigo discernir entre os troianos reunidos na cidade. Mas se eles estiverem ainda vivos no exército inimigo, iremos resgatá-los com bronze e ouro, pois disso não falta lá dentro. Muitos presentes a sua filha ofereceu o glorioso ancião Altes. Mas se morreram e estão na mansão do Hades, sobrevirá a dor ao meu coração e à mãe que os geramos. Mas para os outros troianos da hoste será uma dor menor, conquanto tu não morras subjugado por Aquiles. Entra cá para dentro, meu filho, para salvares os troianos e as troianas, e para não dares grande glória ao Pelida, privando-te a ti próprio da vida amada. Além disso, tem pena de mim, um desgraçado que ainda sente, um malfadado a quem o pai Crônida, na soleira da velhice, matará com um triste destino, depois de ter visto muitos horrores. Os meus filhos a morrer, minhas filhas a serem arrastadas, minhas câmaras de tesouro pilhadas e crianças inocentes a serem atiradas ao chão em aterradora chacina.
e as minhas noras arrastadas pelas mãos funestas dos aqueus. A mim próprio, por último, as portas primeiras dilacerarão os cães esfomeados. Depois de alguém pelo bronze afiado, com estocada ou arremesso, privar-me da vida. Os cães que no palácio eu criei, a minha mesa para guardarem as portas, depois de em estado de loucura terem bebido meu sangue, jazerão aos meus portões. Tudo fica bem ao homem novo chacinado na guerra, quando jaz golpeado pelo bronze afiado. Morto embora esteja, tudo nele é belo, tudo que está à vista. Mas quando os cães profanam vergonhosamente a cabeça grisalha e a barba grisalha e os membros genitais de um velho morto, isso é a coisa mais angustiante que existe para os próprios mortais. Assim disse o ancião e com a mão arrancou os cabelos brancos da cabeça, mas não conseguiu persuadir o coração de Heitor. Por seu lado, a mãe lamentava-se lavada em lágrimas, desapertando o vestido e com a outra mão mostrando o peito, e vertendo lágrimas lhe dirigiu as palavras aladas. Heitor, meu filho, respeita esse peito e compadece-te de mim. Se alguma vez te apaziguei dando-te o peito para mamares, lembra-te disso, querido filho, e repulsa aquele inimigo do lado de cada muralha. Não te ponhas aí para o enfrentar, pois ele é duro e cruel, e se ele te matar, eu nunca te porei num leito para te chorar. Ó rebento amado, que dei a luz, nem tua mulher prendada, mas para lá, longe de nós, junto das naus dos aqueus, os rápidos cães te devorarão. Assim ambos choraram, implorando seu filho amado com muitas súplicas, mas não persuadiram o coração de Heitor, que guardou até se aproximar o enorme Aquiles. Tal como a serpente da montanha guarda na toca um homem, tendo comido ervas malignas, com raiva terrível dentro dela, e o fita com o olhar medonho, rastejando e enrolando-se na toca. Assim Heitor, com sua coragem indefectível, não cedeu e encostou contra as muralhas seu escudo luzente. Mas depois, agitado, assim disse a seu magnânimo coração: ai de mim, se eu passar os portões e entrar para lá dos muros, o primeiro a atirar-me com censura será Polidamante. Ele que me disse para conduzir os troianos para a cidade, durante a noite funesta em que se ergueu o divino Aquiles, mas eu não quis obedecer. Mais proveitoso teria sido, mas agora destruiu o exército por causa da minha insensatez, e tenho vergonha dos troianos e das troianas de longas vestes. Não vá algum homem mais vil e covarde de dizer de mim: confiante na sua força, Heitor destruiu o exército. Assim dirão, e para mim teria sido muito mais proveitoso defrontar Aquiles e regressar depois de o ter matado, ou então ser gloriosamente morto por ele à frente da cidade. Por outro lado, poderia depor o escudo adornado de bossas e o elmo pesado, e reclinando a lança contra a muralha, ir eu próprio ao encontro do irrepreensível Aquiles. Poderia prometer-lhe que Helena e todos os seus haveres, sobretudo aqueles que Alexandre na côncava nau trouxe para Troia. Helena, que foi o início do conflito, daremos aos atridas para levarem. Além disso, em separado, dividiremos para os aqueus tudo que a cidade contém, e poderia arrancar aos anciãos dos troianos o juramento de que nada se esconderia, mas que tudo seria dividido, todo o tesouro, e que a cidade agradável tem lá dentro. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Que eu não me aproxime dele, pois não se apiedará de mim, nem sentirá respeito, matar-me-á nua assim como estou, como se eu fosse uma mulher, visto que despia as armas. Não é agora que de uma árvore ou de uma pedra namorarei com ele. Qual virgem com seu mancebo, virgem com seu mancebo namorando um com o outro. Melhor seria o embate belicoso e o mais rápido possível. Fiquemos a saber qual dos dois o Olimpo outorgará a glória.
Assim refletiu enquanto aguardava, mas aproximou-se deles Aquiles, igual de Eniálio, guerreiro do elmo de agitado penacho, brandindo por cima do seu ombro direito a terrível lança de freixo do Pelion. E em torno da ponta o bronze luzia com o brilho de fogo ardente ou do sol quando nasce no horizonte. O medo dominou Heitor assim que o viu. Não se atreveu a ficar onde estava, mas abandonou os portões e fugiu. E o Pelida lançou-se atrás dele, confiante na rapidez dos pés. Tal como o falcão das montanhas, mais célere das aves voadoras, facilmente se abate sobre uma pávida pomba que foge à sua frente, mas o falcão, cada vez mais perto, com gritos agudos, sem desistir, se lança contra ela, pois ordena-lhe o ânimo que a apanhe. Assim Aquiles voava furioso, em frente e Heitor fugia. Sob as muralhas os troianos, fletindo célere os joelhos. Passaram a atalaia e a figueira selvagem, sacudida pelo vento, sempre para longe da muralha, pelo caminho batido, e chegaram nas frontes de belo fluir, onde estavam as nascentes duplas que alimentavam o redemoinhante escamandro. Uma delas fluía com água quente e à volta dela se formava o vapor como fumaça, que surge de fogo ardente, mas a outra, até no verão, fluía com água fria como granizo, ou como gélida neve, ou como cristal de gelo na água. E perto dessas nascentes estavam os amplos lavadouros, belos e feitos de pedra, onde as vestes resplandecentes vinham lavar as mulheres e belas filhas dos troianos. Mas isso fora antes, em tempo de paz, antes da chegada dos aqueus. Por aí correram, um deles fugindo, o outro perseguindo. À frente fugiu um homem valente, mas outro muito melhor o perseguia depressa, pois não era por animal sacrificial ou pela pele de um boi que competiam. Prêmios nas corridas de homens, mas pela vida de Heitor, domador de cavalos. Tal como quando cavalos de casco não fendido, granjeadores de troféu, contornam velozes os postes, pois grande é o prêmio, porventura uma trípode ou uma mulher, em honra de herói morto, assim 3 vezes eles correram em torno da cidade de Príamo com pés velozes, e todos os deuses estavam olhando, entre eles o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Estou vendo com os meus olhos um homem que anda sendo perseguido por outro em volta da muralha. Meu coração chora por Heitor, que para mim queimou muitas coxas de boi, tanto nos píncaros do Ida de muitas escarpas, como na cidadela de Troia, mas agora o divino Aquiles persegue-o com pés velozes em torno da cidade de Príamo. Refleti então vós, ó deuses, que aconselhadamente deliberai se o salvaremos da morte ou se agora será pelo pelida Aquiles subjugado, valoroso embora seja. A ele deu resposta a deusa Atena de olhos esverdeados. Pai do candeante relâmpago, Deus da nuvem azul, que disseste: a homem mortal, há muito fadado pelo destino, queres tu salvar de novo da morte funesta? Faz isso, mas todos nós, os demais deuses, não te louvaremos. Respondendo-lhe assim falou Zeus, que comanda as nuvens: anima-te, ó Tritogênia, querida filha, não é com séria intenção que falo, pelo contrário, quero ser-te favorável. Faz como indicar teu ânimo, já não precisas te refreares. Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir, e ela lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo. Numa perseguição sem tréguas, a Heitor pressionava o veloz Aquiles, tal como quando nas montanhas o cão espanta um gamo de veado, levantando-o do seu leito e persegue através de clareiras e vales. E embora o gamo lhe escape,
escape, oculto no matagal, o cão lhe descobre o rastro e corre até o encontrar. Assim Heitor não conseguiu esconder-se do veloz Pelida. Quantas vezes que ele tentava correr até os portões dos Dárdanos para se abrigar nas muralhas bem construídas, na esperança de que os de cima repelissem Aquiles com dardos. Tantas eram as vezes que Aquiles a ele se antecipava, obrigando-o a voltar para a planície. E ele não parava de correr ao lado da cidade, tal como quando num sonho quem persegue não alcança quem foge. Mas nenhum consegue fugir, nem o outro consegue perseguir. Assim, nem com os pés Aquiles alcançava Heitor, nem esse escapava. Ora, como é que Heitor teria escapado ao destino da morte, se Apolo, pela última e derradeira vez, não tivesse dele se aproximado para lhe fortalecer e aligerar os joelhos? Mas o divino Aquiles fazia sinal ao seu povo com a cabeça e não autorizava que alvejassem Heitor com dardos amargos. Não alcançasse outro a glória, vindo ele como segundo. Mas quando pela quarta vez chegaram as nascentes, foi então que o pai levantou a balança de ouro e nela colocou os dois destinos da morte irreversível. O de Aquiles e o de Heitor, domador de cavalo. Pegou na balança pelo meio e desceu o dia afadado de Heitor e partiu para o Hades. E Febo Apolo abandonou-o. Junto do Pelida chegou a deusa Atena de olhos esverdeados e postando-se perto dele proferiu palavras aladas. Agora espero que nós dois, ó glorioso Aquiles, criado por Zeus, aos aqueus levemos grande glória para as naus, depois de matarmos Heitor, por mais ávido de combater que ele esteja, pois agora já não lhe seria possível fugir de nós, por mais que se esforçasse Apolo, que age de longe. Portanto, se à frente de Zeus, pai detentor da égide. Mas tu fica agora aí, recobra teu fôlego, e eu dirigir-me-ei àquele homem para o convencer a lutar contigo frente a frente. Assim disse Atena, e Aquiles obedeceu, exultando no coração, e ali ficou de pé, encostado à sua lança de freixo de bronze à ponta. Atena deixou-o e foi ter com o divino Heitor, assemelhando-se a Deifobo no corpo e na voz indefectível. Postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Caro irmão, não há dúvida de que o veloz Aquiles te violenta, perseguindo-te com pés velozes em torno da cidade de Príamo. Mas enfrentemo-lo os dois e repulsemos seu ataque. A deusa respondeu o grande Heitor do elmo faiscante. Deífobo, já antes tu eras para mim o mais amado dos irmãos, daqueles a quem Écuba e Príamo geraram. Mas agora penso que no coração te honrarei ainda mais, tu que ousaste por minha causa, quando me viste com os olhos, sair para fora da muralha, enquanto os outros ficaram lá dentro. A ele respondeu a deusa Atena de olhos esverdeados. Caro irmão, na verdade o pai e a excelsa mãe muitas súplicas me dirigiram e meus camaradas também para lá ficar. A tal ponto todos eles têm medo de Aquiles, mas meu coração dentro de mim se oprimia de dolorosa tristeza. Agora arrematamos contra ele e combatamos. Não demos tréguas às lanças para que saibamos se Aquiles nos matará e levará os nossos despojos sangrentos para as côncavas naus ou se será domado pela tua lança. Assim dizendo, manhosamente o levou Atena, e quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o grande Heitor do elmo faiscante. De ti, ó filho de Peleu, já não fugirei como antes 3 vezes à volta da grande cidade de Príamo, sem me atrever a parar para te enfrentar. Mas agora o espírito me incita a não arredar pé perante de ti, quer eu marte, quer seja morto. Mas agora invoquemos os deuses como testemunhas.
serão os melhores garantes e guardiões do nosso acordo. Não profanarei vergonhosamente o teu cadáver, se Zeus me der força para te vencer e eu te privar da vida. Mas depois de ter te despido das armas gloriosas, ó Aquiles, restituirei o cadáver aos aqueus, e tu faz o mesmo. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: Heitor, não me falhes, ó louco de acordos. Tal como entre leões e homens não há fiéis juramentos, nem entre lobos e ovelhas existe concordância, mas sempre estão mal uns com os outros. Assim entre ti e mim não há amor, nem para ambos haverá juramentos, até que um ou outro tombe morto, para fartar com seus sanguiares, portador de escudo de touro. Lembra-te agora de todo o teu valor, agora te compete seres lanceiro e aguerrido combatente. Já não há fuga para ti, pois Palas Atena te subjugará pela minha lança, e agora pagarás toda a dor pelos meus amigos que tu mataste, desvariando com a lança. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra, mas o glorioso Heitor fitou-o de frente e evitou o arremesso. Olhou, agachou-se, por cima passou a bronze a lança, fixando-se no chão. Mas Palas Atena apanhou-a, ela que a deu de novo ao Pelida, sem que se apercebesse Heitor, pastor do povo. E Heitor assim declarou ao irrepreensível Pelida: Falhaste, não foi porventura, ó Aquiles, semelhantes aos deuses, da parte de Zeus que soubeste da minha morte. Mas falaste nela, pois armaste-te em trapaceiro de fala pronta, para que eu sentisse medo de ti e me esquecesse do valor e da força. Não fugirei para que espetes a lança nas minhas costas, mas te trespassa-me diretamente o meu peito. Se o tal concedeu um Deus, agora evita tu a minha lança de bronze, provera que a recebesses toda na tua carne. Mais leve, se assim fosse, seria a guerra para os troianos se tu morresses, pois na verdade é seu maior sofrimento. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no Pelida no meio do escudo. Não falhou, só que para longe do escudo saltou a lança e Heitor enfureceu-se, porque em vão lhe fugira da mão o dardo veloz e agora estava ali em apuros, pois não tinha outra lança de freixo. Com o umbrado gritou bem alto para Deífobo do alvo escudo. Pediu-lhe uma lança comprida, mas ele não estava ao pé dele, e Heitor compreendeu no seu espírito e assim disse: na verdade os deuses chamaram-me para a morte, pois eu pensava que o herói Deífobo estava ao meu lado, mas ele está dentro da muralha e foi Atena que me enganou. Agora está perto de mim a morte malévola, já não está longe nem a fuga possível. Era isto de muito agradável a Zeus e ao filho de Zeus que ao certo ao longe, que antes me socorriam de bom grado. Agora foi o destino que me apanhou, que eu não morra de forma passiva e inglória, mas por ter feito algo de grandioso, para que os vindouros de mim ouçam falar. Assim dizendo, desembainhou a espada afiada que pendia sob o flanco, espada enorme e potente, reunindo as suas forças, lançou-se como a águia de voo sublime que através das nuvens escuras se lança em direção à planície, para arrebatar um terno cordeiro ou tímida lebre. Assim arremeteu Heitor, brandindo a espada afiada, e Aquiles atirou-se a ele com o coração cheio de ira selvagem, e cobriu o peito à frente com o escudo, belo e variegado, agitando o elmo luzente de 4 chifres. Belas se agitavam as crinas douradas que Hefesto pusera cerradas como penacho.
Como o astro que surge entre as outras estrelas no negrume da noite, a estrela da tarde, que é o astro mais belo que está no céu, assim reluziu a ponta da lança que Aquiles apontou na mão direita, preparando a desgraça para o divino Heitor, olhando para a bela carne para ver onde melhor seria penetrada. Ora, todo o corpo de Heitor estava revestido pelas bronzeas armas, belas que ele despira de Patroclo depois de o matar. Mas aparecia no local onde a clavícula se separa do pescoço e dos ombros, a garganta, onde rapidíssimo é o fim da vida. Foi aí que com a lança arremeteu furioso o divino Aquiles, e a ponta trespassou completamente o pescoço macio, mas a lança de freixo pesada de bronze não cortou a traqueia, para que Heitor ainda pudesse proferir palavras em resposta. Tombou na poeira e sobre ele exultou o divino Aquiles. Heitor, porventura pensaste, quando despojavas Patroclo, que estarias a salvo, e não pensaste em mim que estava longe. Tolo, longe dele, um auxiliador muito mais forte nas côncavas naus ficara para trás. Eu próprio, eu que agora te deslacei os joelhos. Os cães e as aves de rapina irão dilacear-te vergonhosamente, mas a Patroclo sepultarão os aqueus. Já quase sem forças, lhe respondeu Heitor do elmo faiscante. Suplico-te pela tua alma, pelos teus joelhos e pelos teus pais, que não me deixes ser devorado pelos cães nas naus dos aqueus, mas recebe o que for preciso de bronze e de ouro, presentes que te darão meu pai e minha excelsa mãe, mas restitui o meu cadáver à minha casa, para que do fogo os troianos e as mulheres dos troianos me deem, morto a porção. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: não me supliques, ó cão, pelos meus joelhos ou meus pais. Quem me dera que a força e o ânimo me sobreviessem para te cortar a carne e comê-la crua, por aquilo que fizeste. Pois homem não há que da tua cabeça afastará os cães, nem que eles trouxessem e pesassem 10 vezes ou 20 vezes o resgate, nem me prometessem ainda mais do que isso, nem que o teu próprio peso em ouro me pagasse Príamo Dardânio, nem assim a tua excelsa mãe te deporá num leito para chorar o filho que ela deu à luz, mas cães e aves de rapina te devorarão completamente. Moribundo, disse-lhe então Heitor do elmo faiscante: na verdade te conheço bem e direi o que será, mas convencer-te era algo que não estava para ser. O coração no teu peito é de ferro, mas reflete bem agora, para que eu para ti não me torne maldição dos deuses. No dia em que pares e Febo Apolo te matarão, valente embora sejas, as portas esqueias. Assim dizendo, cobriu o termo da morte, e a alma voou-lhe do corpo para o Hades, lamentando seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. E para ele, já morto, assim disse o divino Aquiles: morre, o destino eu acertarei quando Zeus quiser que se cumpra, e os deuses imortais. Assim disse, do cadáver arrancou a lança de bronze e deitou-a de lado, depois dos ombros lhe despiu as belas armas ensanguentadas. Acorreram os outros filhos dos aqueus, que contemplaram a estatura de corpo e a beleza arrebatadora de Heitor, mas nenhum se aproximou sem desferir-lhe um golpe. E assim diziam deles, olhando de soslaio para o outro: ah, não há dúvida de que Heitor está mais mole agora do que quando deitou fogo às naus com chama ardente. Assim diziam deles, acercando-se, dava-lhe uma estocada, mas depois que o despojou o divino Aquiles de pés velozes, disse de pé no meio dos aqueus palavras aladas:
Ó amigos, comandantes e regentes dos argivos, visto que nos concederam os deuses subjugar esse homem que muitos males praticou, mais do que todos os outros, façamos provas das armas em torno da cidade, para que saibamos a intenção dos troianos, se abandonarão a alta cidade agora que esse morreu, ou se continuarão lutando, embora Heitor já não seja. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Jaz junto das naus o morto, que não foi chorado nem sepultado. Patroclo, dele não me esquecerei, enquanto eu permanecer entre os vivos e meus joelhos mantiverem o vigor. Se na mansão de Hades os homens esquecem seus mortos, eu, pelo contrário, até lá me lembrarei do companheiro amado. Mas agora, entoando o canto vitorioso, ó mancebos dos aqueus, regressemos para as côncavas naus e levemos esse cadáver. Granjeamos grande glória, matamos o divino Heitor, a quem os troianos rezavam na cidade como a um deus. Assim disse, para o divino Heitor planejou atos sem vergonha. Perfurou atrás os tendões de ambos os pés, do calcanhar ao tornozelo, e atou-lhes correias de ouro, atando-os depois ao carro. A cabeça deixou que arrastasse. Depois que subiu para o carro e lá colocou as armas gloriosas, chicoteou os cavalos que não se recusaram a correr em frente. De Heitor, ao ser arrastado, se elevou a poeira, e dos dois lados os escuros cabelos se espalhavam. Toda na poeira estava a cabeça que antes fora tão bela, mas Zeus a seus inimigos dera para a vergonhosa profanação na sua própria terra pátria. Desse modo, toda a cabeça de Heitor estava suja de pó, mas a mãe arrancava os cabelos, longe de si tirou o véu resplandecente, fazendo soar grandes gritos ululantes ao ver o seu filho. Gemeu agoniado o pai amado e o povo à volta, estava preso pela lamentação e pelo choro em toda a cidade. A parecença era sobretudo com isso, como se toda a cidade, toda íngreme ilha ardesse com fogo de cima a baixo. E o povo não conseguia a custo reter o ancião translocado, que queria sair na sua demência das portas Dardânias. A todos implorava, rolando no esterco, e chamava cada homem pelo seu nome. Desisti, amigos, deixai-me ir sozinhos, solícitos embora sejais. Deixai-me sair da cidade para ir até as naus dos aqueus. Suplicarei aquele homem implacável, propagador de violência, na esperança de que se envergonhe perante os coevos e sinta a pena da minha velhice. Também ele tem um pai como eu, Peleu, que o gerou e criou como flagelo para os troianos. Sobre mim, mais do que todos os outros, pôs ele a dor. Dado que foram tantos os filhos que me matou na flor da idade, mas por todos eles não choro eu tanto, enlutado embora esteja, como por um único. A dor por causa dele me levará para o Hades. Heitor, se ao menos ele tivesse morrido nos meus braços, assim nos teríamos saciado do planto e da lamentação, a mãe que o deu à luz para a sua desgraça e eu próprio. Assim falou chorando, e os cidadãos também choravam. Entre as troianas ergueu Écuba esse pranto inconformado. Filho, ai de mim, como viverei nesse terrível sofrimento agora que tu morreste? Tu que de noite e de dia eras a minha jactância em toda a cidadela, e uma benesse para todos os troianos e troianas na cidade, como um Deus te cumprimentavam, para eles eras tu deveras a glória maior quando eras vivo. Agora te encontraram a morte e o destino. Assim falou chorando, no entanto a esposa de Heitor nada ouvira dizer ainda. É que nenhum fiel mensageiro chegara para lhe dar a notícia de que o marido estava fora dos portões.
Ela estava sentada no tear, no íntimo recesso do alto aposento, tecendo uma trama purpúrea de dobra dupla e nela bordava flores de várias cores. Chamou pelas servas de belas tranças lá na casa, porém ao lume uma trípode enorme, para que houvesse para Heitor água quente para o banho quando voltasse da batalha. Insciente, pois não sabia ela que muito longe de banhos os subjugara as mãos de Aquiles, a deusa, Atena de olhos esverdeados. Mas Andrômaca ouviu os gritos e os prantos vindos da muralha, estremeceu-lhe o corpo e a lançadeira caiu ao chão. Depois disse assim no meio das servas de belas tranças: vinde comigo, duas de vós, para que eu veja o que aconteceu. Ouvi a voz de minha sogra veneranda, no meu peito o coração saltou-me à boca e os joelhos por baixo de mim ficaram dormentes. Perto está alguma desgraça para os filhos de Príamo, que longe dos meus ouvidos esteja tal palavra, mas receio terrivelmente que o divino Aquiles tenha cortado ao audaz Heitor o acesso à cidade e que esteja sozinho com ele na planície. Talvez lhe tenha travado a coragem causadora de sofrimentos que o dominava, pois ele nunca ficava na chusma de homens, mas punha-se muito à frente, e nenhum cedendo na sua força. Assim dizendo, apressou-se através do palácio como uma louca, com o coração palpitante, e com ela iam suas criadas, mas quando chegou à muralha e a multidão de homens pôs-se de pés na muralha, e depois viu Heitor sendo arrastado à frente da cidade. Cavalos velozes o arrastavam sem piedade para as naus recurvas dos aqueus. Sobre os seus olhos desceu a escuridão da noite, caiu para trás e expirou, ofegante, sinal de vida. Depois atirou para longe o brilhante adorno da cabeça, o diadema, a touca, o lenço e o laço entretecido, e o véu que lhe oferecera a adorada Afrodite no dia em que Heitor, do elmo faiscante, a levara de casa de Ésion, depois de ter dado incontáveis presentes nupciais. À sua volta correram as irmãs do marido e as esposas dos cunhados que a ampararam, desesperada até a morte, no meio delas, quando Andrômaca veio a si, com o fôlego restituído ao peito, levantou a voz em lamentação e assim disse no meio das troianas: Heitor, ai de mim, para o mesmo destino nascemos ambos. Tu em Troia, no palácio de Príamo, e eu em Tebas, sobre a frondosa Placo, no palácio de Ésion, que me criou desde criança, desafortunado pai de filha desaventurada. Provera que nunca houvesse me gerado, pois agora tu partisse para a mansão de Hades, nas profundezas da terra, e deixas-me em sofrimento detestável como viúva no palácio. Teu filho não passa ainda de pequena criança, ele é quem tu e eu geramos, desafortunados. Para ele não serás tu uma benesse, ó Heitor, porque morreste, nem ele para ti, pois mesmo que ele escape à guerra, cheia de lágrimas dos aqueus, sempre para ele no futuro haverá sofrimentos e preocupações, já que outros serão senhores das terras que são dele. O dia da orfandade separa a criança dos amigos da sua idade. Anda sempre cabisbaixo, suas faces sempre sulcadas de lágrimas. Na necessidade, o rapaz dirige-se aos amigos do pai, puxando um pela capa e o outro pela túnica. Um dos que se apiedam dá-lhe a taça por instantes, chega a umedecer os beiços, mas a boca fica seca. E outro rapaz, cujos pais ainda vivem, escorraça o do festim abofetada, com palavras humilhantes e insultuosas. Sai daqui, teu pai não partilha do nosso festim. Choroso volta então o rapaz para sua mãe enviuvada. Astyanax, que anteriormente nos joelhos dos pais só comia o tutano e a rica gordura das ovelhas, e quando sobrevinha o sono, parava de brincar, dormitava no leito, nos braços da sua ama, numa cama macia, seu coração saciado de coisas boas, mas agora, privado do pai amado, terá muito que sofrer.
As Tianacs a quem os troianos puseram esse nome, pois só tu salvavas os portões e as altas muralhas. Mas agora, junto das naus recurvas, longe dos teus pais, os vermes rastejantes te comerão, após os cães terem se fartado do teu corpo nu. Porém, no palácio há vestimentas graciosas e belas, urdidas pelas mãos das mulheres. Mas todas essas vestes eu queimarei com fogo ardente, visto que a ti não farão proveito e não jazerás nelas. Mas para os troianos e troianas representarão a glória. Assim falou chorando, e as mulheres também se lamentaram. Fim do 22º canto, retorno assim que possível com o 23º.